Deus. Leandro, vem aí então. Dê um aleluia, um glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida do Leandro. Vem. E preste bem atenção o que Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pai seja convosco. Amém. Irmão, foi uma luta para mim estar aqui hoje. Vocês viram a mudança de tempo à tarde? Eu saí lá fora curioso, né? Eu moro na Fazenda da Toca. Irmão, veio uma nuvem de poeira em mim. Eu tô parece com um terra dentro da garganta. Ainda eu comentei com o pastor: pastor, não sei, eu tô com uma tossinha chata, mas o pastor falou: não, você vai lá, você vai pregar. Amém? E eu tô aqui para trazer uma palavra de Deus para você. O lugar secreto. Lugar secreto significa a gente ter intimidade com Deus. Amém? A gente buscar a Deus, ter um relacionamento com Deus. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia, se coloquem de pé. Nós vamos ler apenas um versículo e depois a gente vai se aprofundar nesse texto, que é um texto maravilhoso. 2 Reis 6, 12, por favor. Eu estou lendo na versão King James. Amém, igreja? Quem não trouxe pode acompanhar por aqui. Eu vou ler na minha versão, vai estar um pouco diferente. Um dos servos ponderou: ó meu Senhor, não é isso que se passa. O profeta, fala assim, profeta Eliseu. Guarda bem esse nome, tá bom? Que está em terra israelita, conta ao rei de Israel tudo quanto diz no secreto dos teus aposentos. Aqui fala quarto. Amém? Feche seus olhos, Pai. Eu estou aqui na tua presença. Sem o Senhor não consigo fazer nada. E eu necessito de ti agora. Pai, que não venha eu, Senhor Deus, falar, mas sim o Senhor. Fala, Senhor Deus, com cada pessoa, dê direção, Pai. Mostra, Senhor Deus, o caminho para cada pessoa aqui que vem em busca de uma resposta, de uma solução, Senhor Deus, para esse problema que ela está passando. Visita, Senhor Deus, o lar de cada um. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar. Irmãos, eu pulei para o 12, mas nós vamos ler a partir do versículo 8. 2 Reis. E eu gosto, irmão, de me aprofundar. É uma pregação, né, expositiva. A gente vai expondo a palavra de Deus. E eu creio que cada versículo tem uma revelação de Deus. Amém? Então, quando você pegar a Bíblia, irmão, não pega a Bíblia que nem fosse ler um livro comum, um jornal, uma revista, fica folheando. A Bíblia, os Salmos fala para a gente meditar. Amém? Meditar. Você está ali analisando o texto, com o texto, vendo a história. Porque, irmãos, que nem eu falei aqui no início, atrás de cada versículo tem uma revelação de Deus. E eu creio que Deus vai dar direção para você. Amém? Vamos ler, eu vou ler na minha versão aqui. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E ele pediu, o que ele pediu, igreja? Conselhos aos seus oficiais. E escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Vamos dar um ponto aqui e eu vou explicar essa introdução. O rei da Síria, ele fez guerra. E o rei da Síria aqui na época era o Ben-Hadad. Amém? Só para vocês guardarem esse nome. Ele resolveu atacar o povo de Israel. E o que ele fez, igreja? O que a Bíblia fala que ele fez aqui? Ele pediu o quê? Irmão, um homem ímpio, não tinha ali o temor de Deus, e ele pediu conselho para ir para a guerra. Estratégia, fazer estratégia. Irmãos, você tem pedido conselhos, mas é conselhos para qualquer pessoa? Não. Conselhos para pessoas de Deus. Amém? Lá em Salmos 1 fala que bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos. Irmãos, aqui, ó, esse rei da Síria, ele tem uma chave aqui profunda, que tudo que a gente for fazer, nós temos que buscar conselhos, direção. E eu tenho que deixar aqui uns versículos, Provérbios 12, 15, por gentileza. Provérbios 12, e nós já voltamos no texto lá de
Segunda Reis. Olha só. O tolo pensa que sempre está certo. Mas o sábio o quê? Vai, igreja, vamos? Aceita o quê? Irmãos, vocês têm aceitado conselhos? Ah, conselho de quem, irmão Leandro? Irmão, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, amém? E o pastor sempre tem ministrado, os obreiros. Você sempre tem ouvido um conselho de uma pessoa de Deus. E você tem aceito o conselho? Seja sincero com você. Às vezes o pastor, e é dele, a natureza dele tem que ser verdadeiro, ele tem que aconselhar você. E muitas vezes o conselho vai diferente da sua opinião. Pastor, mas eu quero. Pastor, não faz, não vai. Eu já dei um testemunho aqui, eu creio que a maioria já sabe, 2018, se não me engano. Irmão, eu estava passando uma luta terrível aqui em Tirapina, falo financeiramente, e tive a oportunidade de ir embora para Rio Claro. Aí minha esposa, falei, amor, vamos lá, eu vou ganhar bem, a empresa quer chamar eu. E ela falou, não, primeiro vamos buscar um conselho. E na época, eu sou meio tímido, vergonhoso. Falei, nossa, como que eu vou chegar no pastor? Falei, vai, eu sei, conversa com a pastora. Vai ser, joguei para ela. Ela falou, tá bom, eu vou. E ela veio, a pastora está aqui, ela conversou com a pastora, falou, pastora, a gente está ali no impasse. Eu vou embora para Rio Claro, a gente vai estar bem financeiramente lá, mas porém, pastora, a gente ama esse lugar. A gente ama estar aqui, porque lá em Rio Claro, eu já morei em Rio Claro, irmão, e lá eu não parava em lugar nenhum. Ficava pulando, não estou bem aqui, vou para outra igreja, vou para lá, vou para cá. Eu não tinha aquela firmeza. E aqui, graças a Deus, nós temos raízes aqui, pastor. Amém? Temos raízes aqui. E a pastora falou, eu não esqueço até hoje, quando ela falou, a pastora falou assim, viu, vocês estão em paz com a decisão de ir embora? Irmão, ali minha esposa começou a chorar. Não, nós não estávamos. Ia ser bem financeiramente, mas e a paz? Tem algum dinheiro que compra paz? Não tem, irmão. Não tem. Eu conheço, eu trabalhei em Rio Claro, irmão, conheço muitas pessoas que tinham dinheiro, porém era perturbada, não tinha paz. Ficava andando que nem um zumbi dentro do condomínio. E eu falava, meu Deus, que situação daquele homem. Carro, ele tinha um Porsche na garagem e não dormia. Irmãos, a melhor coisa que você tem que ter é uma paz. Amém? É uma paz que só vem de Jesus. Só através dele que você vai encontrar essa paz. E nós acatamos o conselho da pastora. Irmão, Deus tem... Se eu contar aqui o testemunho, pastor, fica aqui e o horário vai. Irmão, Deus tem abençoado a gente poderosamente aqui nesse lugar. Amém? Deus tem nos honrado. Então, irmão, o caminho... Olha só, o tolo pensa que sempre está certo. Sabe aquela pessoa, pastor? Você vai falar, você bate de frente. Não, é minha opinião. É uma pessoa tola. Por quê? Elas não aceitam conselhos de pessoa sábia. Amém? Tem um ditado que fala que o inteligente aprende com os próprios erros. Os sábios aprendem com o erro dos outros. Você está vendo seu amigo quebrar a cara? Você está vendo pessoa se afundar e você vai querer seguir os mesmos passos dele? Os mesmos caminhos? Então, irmão, aceita o conselho. Amém? Olha só, Provérbios 13:10, falando sobre conselho. O orgulho só traz briga, mas o sábio, o que, igreja? O que? Pedir conselhos. É bíblico. Ah, mas agora tem que falar. Não, irmão, pede conselho. Mas é de qualquer pessoa, não, de pessoas de Deus. Amém? E aqui na igreja tem muitas pessoas de Deus, principalmente esse casal que é abençoado. Amém? Dê ouvido que o homem de Deus, a mulher de Deus fala para vocês. Para de ser orgulhoso. Bom, a Bíblia fala que o orgulho, ela antecede a queda, a ruína. Para com isso, ouve o conselho. O rei, volta lá no texto, por favor, 2 Reis 6:8. Ele pediu conselhos ali e armou acampamento para atacar o povo de Deus. Ele queria armar uma emboscada. Irmão, na nossa vida é assim. Tem gente que está matutando
para tentar derrubar você de todo jeito, principalmente o diabo. Principalmente ele, o nosso inimigo. Ele está fazendo acampamento para tentar derrubar a sua vida. Mas olha só, igreja. Versículo 9, olha que interessante. Sempre tem um mas, né? Fala assim, mas o profeta. Fala assim, profeta Eliseu. A minha aqui fala assim, homem de Deus, né? Eliseu era conhecido como homem de Deus. Mandou um recado ao rei de Israel, avisando que não fosse para aquele... Irmão, o homem de Deus chegou no rei de Israel, falou, viu? Não passe por aquele lugar. Por que, igreja? Vocês prestaram atenção? Porque os inimigos estavam acampados ali, ó. E Deus deu a revelação para o homem de Deus. Amém? Irmão, sempre vai ter gente de Deus para falar, para você tomar as melhores decisões. Basta você querer ouvir. Muitas das vezes você fica no seu orgulho. Não, eu vou fazer, eu vou seguir o meu caminho. Irmão, se o rei de Israel não desse ouvido ao homem de Deus, a tragédia era inevitável. A morte com certeza atingiria muitos. Olha só que interessante. Pois os sírios estavam esperando o que, igreja? O que? Estavam escondidos na espreita ali para atacá-los. Então tome cuidado. O diabo, ele sempre, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, só observando. Irmão, tem muitas pessoas que falam que é seu amigo, mas lá no fundo ele está torcendo para você cair, torcendo para você tropeçar. Versículo 10, por gentileza. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu o quê? Várias vezes. Deus deu a revelação para o homem de Deus. A minha fala, nenhuma e nem duas, foram várias vezes. A versão King James aqui fala assim: então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus havia orientado. O homem de Deus falou, não vai para aquele lugar. E o rei de Israel, por onde eu vou então? Eu vou orientar você, você vem para esse lugar. E a Bíblia fala que o livramento veio várias vezes. Amém, igreja? Quer ter livramento na sua vida? Amém? Quem quer ter livramento aqui? Irmão, começa a dar ouvido a que o homem de Deus fala para você, o que a palavra fala para você. É a Bíblia que está falando. Amém? Tome cuidado o caminho que você quer seguir. Tome cuidado, porque às vezes não pode ter volta. Não pode ter volta. A Bíblia fala em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o final dele é caminho de morte. Então tome cuidado, meu irmão, minha irmã. Esse caminho que eu estou aqui, pastor, é beleza. Bom, lá no fim é destruição, é vergonha, é tristeza. Aí você vai falar, poxa, por que eu não dei ouvido que o homem de Deus falou? Irmão, se eu não tivesse dado ouvido, o que seria de mim lá em Rio Claro? Para e pensa, eu falo, eu sempre vou conversando com minha esposa, Deus tem nos abençoado tanto, porque a gente tem dado ouvido. Amém? E tudo que a gente for fazer, eu procuro comunicar ao pastor. Tudo. Pastor, posso fazer isso? Pastor. E o pastor dá ok, porque eu estou debaixo da bênção do pastor. Amém? Próximo versículo, por favor. O coração, o rei da Síria ficou muito aborrecido, muito. Então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado de Israel? O rei da Síria, ele ficou ali aborrecido, a minha fala perturbado, irado. Ele falou: impossível. Todas as estratégias que eu monto, meu acampamento ali para atacar esse povo, ele desvia. Não, tem alguém aqui me traindo.
Tem alguém aqui, ó, que está passando a minha estratégia para o povo. Aí nós vai ler o versículo que nós leu. Por gentileza. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar. E eles ficaram alerta. Próximo versículo. Versículo 12. Esse aqui que nós lemos no início. Um dos seus servos, ou seja, um dos seus soldados, ele indagou o rei da Síria e falou assim: nenhum de nós, ó rei, é traidor. Nenhum de nós, rei, vou colocar aqui ó, o cagueta que está contando os seus planos para o povo de Israel. Ó rei, fala assim: o quem? Fala assim: profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o quanto fale, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Irmão, isso aqui é profundo, irmão. Isso aqui é profundo. Se a gente foi ver os capítulos, tem uma passagem de Marcos, deixa eu só procurar aqui, Marcos. Marcos 4, 22, por gentileza. Marcos 4, 22. Olha só que fala. Pois tudo que está escondido será o quê? E tudo que está em segredo será? Irmão, não tem nada. Ah, eu estou fazendo escondido, né? Jesus ele fala: entra no teu quarto, né? Fecha a porta, ora ao seu pai que está em secreto, e seu pai publicamente ele vai te responder. Então todos vão ver. E Eclesiastes é bem mais forte, Eclesiastes 12, 14. Olha só que interessante que fala isso aqui, Eclesiastes 12, 14. Nós teremos que prestar conta a Deus de tudo o que fizermos, até daquilo que fizermos o quê? O que, igreja? Seja o quê? Fala assim: bem ou mal. Irmão, você vai prestar conta. E Deus, ele sempre revela. Deus, ele trouxe essa revelação para o homem de Deus. A palavra de Deus sempre cumpre. Tudo que nós vamos fazer, seja bem ou seja mal, uma hora vem a recompensa, vem o resultado daquilo que você está plantando. Amém, igreja? Então não adianta, eu estou fazendo escondido aqui. Como você está usando o seu lugar secreto? O rei da Síria, ele estava usando o lugar secreto dele para tramar, para destruir, para matar. Como você está usando o seu lugar secreto? Na sua casa? Ficar falando mal de irmão? Ficar fazendo planos, né, contra a igreja, contra o pastor? Como você tem usado o seu lugar secreto, igreja? Como? Seja sincero com você. Aí estou no meu lugar secreto lá, mas eu não engulo, pastor, eu não engulo aquela irmã, eu não engulo. Assim, aquele homem, meu Deus, não me desce. Fala assim: misericórdia, misericórdia. Uma hora vem à tona, nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que fizermos, até daquilo que fizermos em segredo, seja bem ou seja mal. Amém, igreja? Volta lá para o 2 Reis. Irmãos, Deus ele trouxe essa revelação para o homem de Deus. E muitas das vezes, Deus ele nos abençoa. E muitas das vezes passamos por circunstâncias que às vezes não entendemos, né, pastor? Eu estava conversando com o irmão Íbero esses dias, né? Eu acompanhei o caso dele de mais de perto. Ele, né? Poxa, eu vou deixar até ele contar aqui, que não vou dar spoiler, né? E as lutas que vêm sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito. Sempre. E olha só que interessante. Deus, ele dava a revelação para o homem de Deus. E olha só que interessante. O 13. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu o prenderei. E contaram. Eliseu estava onde? Aonde, igreja? Irmão, eu fiz uma pesquisa rápida no Google.
da Síria a Dotã dá 691 quilômetros. É uma caminhada boa, né, pastor? Imagina, de cavalo. Na época ali não existia carro. O rei, ele fez um esforço tremendo. E é interessante que Deus, ele não revelou para Eliseu que ele ia ser atacado. Irmãos, imagine se você descobrisse que alguém, um exército está vindo atrás de você. Qual seria a sua reação? Você ficaria por ali ou ia fugir? Ser sincero. E eu fugiria. Falei, tem um exército vindo, eu não vou ficar dando bobeira aqui. Bom, mas quando a gente confiamos em Deus, Deus, ele nos guarda. Amém? Deus, ele nos guarda. E Eliseu estava em Dotã. Próximo versículo. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos, carros de guerra. E eles chegaram, que período, igreja? À noite, na cidade, e o cercaram. Os caras chegaram de noite, ali na surdina. E o profeta estava dormindo. O próximo versículo. No dia seguinte, isso já estava cercado, a cidade aonde Eliseu estava. Bem cedinho, o empregado de Eliseu, a Bíblia fala servos. Agora tem uns pregadores que falam que era Geazi, tem uns que falam que era um outro auxiliar profeta mais novo, que lá no versículo Reis 5, capítulo 5, fala que Geazi já tinha atacado pela lepra. Mas vamos colocar aqui que era Geazi, né? Levantou-se cedo e saiu, e viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercar a cidade. Então ele entrou na casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos o quê? Nós estamos o quê? Irmão, já chegou numa situação dessa, de ver seu olhar, poxa, eu não vou conseguir, eu não sei o que fazer. A minha versão fala aqui, versão King James: no dia seguinte, o servo de Eliseu levantou o romper da aurora e saiu. Eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carro de guerra. E o seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? Aqui fala o que vamos fazer. Irmão, tem situação que você não vai conseguir resolver. Aí tem aquela, o que fazer quando não há o que fazer? Qual que é a sua reação? Sua reação de burro? Eu saio contando tudo os problemas. Sua reação é isso? Eu vou desabafar com a minha amiga. Eu vou desabafar com o meu amigo. Eu vou postar lá no Facebook. Eu estava no Facebook agora à tarde, eu vi um cara pedindo ajuda, tal. Eu sempre venho acompanhando. Eu quero me matar, eu quero. E lá os comentários: poxa, mas você está vivo ainda, não se matou? Misericórdia. Eu falei: misericórdia. A pessoa fica fazendo drama. E aqui, muitas situações que você vai se encontrar, que você não vai saber o que fazer. Mas é interessante que a Bíblia, ela dá a receita do que a gente faz. Amém? Bom, você está passando por situação difícil? Quem está passando por situação difícil aqui? Lutas. Bom, a gente vai aprender uma receita aqui, e é interessante que você tem que praticar. Amém? A Bíblia fala para a gente não ser só ouvinte da palavra de Deus. Ouvinte tem um monte dentro da igreja, um monte. Você tem que praticar. Você tem praticado no lugar secreto lá seu? Intimidade com Deus? Vou dar um exemplo aqui para os casados. Tentar ser mais discreto possível. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar, todo tempo, todo momento. Bom, trazer para a área do relacionamento de casal. Bom, eu amo sair com a minha esposa, a gente vai para o shopping, cinema, praia, a gente está ali. Mas se a gente não tiver o nosso momento ali no lugar secreto, como que vai acabar esse relacionamento? Vai desgastar, não vai? Sim ou não, igreja? Vai desgastar, por quê? Você tem que ter uma intimidade ali com o seu marido, com sua esposa. Isso eu falo para os casados, namorado não, tá bom? Só depois do casamento. É assim com Deus. Às vezes você está frio, Deus não fala comigo, Deus não faz. Bom, pratique
a busca lá no lugar secreto. Amém? Pratique lá. E olha só que interessante o versículo 16. Olha a receita aqui. E disse Eliseu o quê? Mais forte, igreja. Fala assim, não tenha medo. Bom, a primeira dica que Deus dá para você quando você está numa situação que você não sabe o que fazer, não tenha medo. Amém? Não, a Bíblia fala, não temas. Não temas, eu sou contigo. Se você andar pelas águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Não temas. Amém? Bom, às vezes vem a notícia ruim, que a gente às vezes treme, né, pastor? Treme. Eu sempre gosto de dar o meu testemunho. Irmãos, há uns anos atrás, eu fui no médico, saiu um caroço, e já fiquei preocupado. Fiquei ali amedrontado. Aí eu fui lá no consultório, o médico quase me matou lá. Ele falou, viu, a gente tem que fazer um exame, porque isso aí é um cisto, né? Pode ser benigno ou maligno. Quando ele falou maligno, irmão, já ficou na minha mente. Falei, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer agora. Tão novo, né, pastor? Morrer. Não, meu Deus, eu vou morrer. Irmão, ali comecei a sair daquele consultório e já fui chorando. A primeira, já liguei para minha mãe. Falei, mãe, eu acho que ela está assistindo. Falei, mãe, eu vou morrer, mãe. Irmãos, eu acho que meu pai foi numa velocidade máxima, ele gastou acho que meia hora para ir em Rio Claro, para onde morava lá. Meia hora. O que está acontecendo, filho? Eu expliquei a situação. Ela falou, não, filho, não tenha medo. Nós vamos orar. Nós vamos buscar Deus. Isso aí vai sumir. Amém? E sumiu, irmão. E sumiu. Amém? Não tenha medo. Irmão, vai chegar a circunstância que vai tentar te parar. Vai tentar você recuar. E a Bíblia fala que quando a gente recua, Deus não tem mais prazer na gente. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, igreja? Não tenha medo. Olha só que interessante. Pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Amém? É como você pode falar, Leandro, mas como uma situação, um exército cercando? Bom, o homem de Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele conseguia enxergar além do problema. Amém? Tem os salmos que fala, elevam meus olhos para o monte. Irmão, você tem que levar seus olhos para o monte. Você está passando um monte de dificuldade e você está com os olhos no monte ali, ó. Ai, meu Deus, e agora? O que será de mim? Como que eu vou vencer? Você está fixado seus olhos no monte, no gigante, na circunstância. Mas quando você olha além, você sabe que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? O próximo versículo. Olha só a outra receita. A primeira, não tenha medo. Fala assim, a segunda, orou. Fala assim, orar. Oh, não esquece disso, você tem que orar. Você tem que, às vezes depende da oração. É o que eu gosto de falar. Os crentes 6 horas, né? Ô irmão, 6 horas por mim? 6 horas por mim? Mas ele mesmo nunca está disposto a orar, a acordar cedo. Irmão, de um tempo para cá, Deus tem me quebrantado a acordar meia hora mais cedo, pastor. Vou estar lá de joelho dobrado com minha esposa orando. Amém? Orar. Ah, mas é fácil. Irmãos, a carne vai pedir ali, ó, cama, cobertor, mais um cochilinho. Bom, mata a carne. Amém? Olha só que interessante. Eliseu orou assim: ó Senhor, abra os olhos para que o meu servo veja. Irmãos, peça para Deus abrir os seus olhos. Amém? Peça para Deus. Tem os salmos. Deixa eu só ver onde ele está aqui, que eu não deixei anotado. Salmo 119. Irmãos, quando eu aprendi esses salmos, toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu falo, Senhor, eu sempre medito nesse salmo, e eu quero que você faça isso também. Salmo 118, versículo 18, por gentileza. Perdão, Salmo 119, 18. Fala assim, abra os meus olhos, para que eu possa ver a verdade maravilhosa da tua lei. Irmão, quando você for ler a Bíblia,
Peça para Deus: Senhor, abra os meus olhos, abra para que eu veja, olha só essa versão aqui, para que eu veja as maravilhas que resultam a tua lei. Às vezes você fica vendo com as coisas naturais, você não tem visão das coisas, aí fica perguntando por que disso, por que daquilo. Irmãos, Eliseu só pediu: Senhor, abre os olhos do meu servo, abre. Volta lá no versículo de 2 Reis, por gentileza. Segunda Reis 6, deixa eu só localizar aqui onde estava. Versículo 15, se eu não me engano. 15, 16, 17. Então orou: abra os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. E Deus fez o que, igreja? Deus fez o que? Irmão, você acha que Deus não vai responder a sua oração? Você tem essa dúvida no seu coração que Deus não vai responder? Irmão, tudo que você faz de joelho, irmão, a tendência é permanecer para sempre. Amém? Ora pelos seus filhos. O pastor tem falado isso: só vai permanecer de pé aqueles que estiver de joelho. Amém, igreja? E Deus respondeu a oração. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu. O morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Amém, igreja? Irmão, só para resumir, senão o horário já se foi. Só para resumir essa passagem, Deus, ele tem milagre extraordinário para você. Amém? Deus, ele tem, mas Deus, ele quer que você mude a maneira que você enxerga as coisas. Você fica vendo as coisas superficiais ali: meu Deus, não vai dar nada meu casamento, meu Deus, meu filho está perdido mesmo. Não, muda essa visão sua. A Bíblia fala assim que a fé, ela é o firme fundamento, ela traz à existência aquilo que não existe. Amém? A fé é isso, irmão. Ela traz existência. Seu marido está lá, meu marido não está aqui, mas pela fé ele está sentado aí do seu lado. Amém? Ai, meu filho não tem mais. Não, pela fé ele vai estar aqui, ele vai se batizar. Amém? Ele vai ser um obreiro aqui, quem sabe um pastor futuramente. Amém, igreja? A fé é isso, ela traz existência aquilo que não existe. Amém? E a Bíblia manda a gente andar por fé e não por vista. Porque se você andar por vista, irmão, a gente para. Se a gente andar por vista, a gente recua, a gente para de fazer as coisas para Deus, a gente abandona. Se a gente começar a observar as coisas naturalmente com nossos olhos, mas começa a andar pela fé. Aí, irmão, essa passagem fala que Eliseu orou, falou: Senhor, cega esses sírios. E a Bíblia fala que o exército todo ficou cego. E Eliseu falou assim: viu, o homem que você procura não está aqui. Vem que eu vou mostrar onde ele está. A Bíblia fala que os sírios, eles foram de Dotã a Samaria. De Dotã a Samaria dava aproximadamente 12 quilômetros de distância. É uma distância mais ou menos como daqui na Fazenda da Toca, onde eu moro lá, 12 quilômetros. Amém, igreja? E eles foram conduzidos. E a Bíblia fala, quando eles chegaram ali em Samaria, ali no centro, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele agora. Abre os olhos. E a Bíblia fala, quando foram abertos os olhos, a Bíblia fala que o exército estava todo cercado, pronto para aniquilar os sírios. E a Bíblia fala que o rei de Israel, o rei Jorão, falou: Abba, pai, ou meu pai. Isso é forte, olha a intimidade que o rei tinha com o profeta. Meu pai, eu posso matar eles? Irmãos, o rei, ele pediu o quê? Fala assim: conselho para o homem de Deus. Falou: pai, eu posso matar eles? Que pergunta, né? Posso matar? E Eliseu:
Não, pelo contrário. Vocês vão fazer um banquete para os inimigos. Aí, irmão, se cumpre o que está escrito aqui em Salmos 23:5. Olha só que interessante. Bom, isso é para a sua vida. Salmos 23:5. Fala assim: preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem ver. Ali o profeta falou: prepara um banquete. Irmão, qual seria a reação se você tivesse com uma pessoa que queria te matar, o seu inimigo? Qual seria a sua reação para com ela? Pensa aí, irmãos. Se eu pudesse, eu falo assim: misericórdia. Misericórdia. Bom, Jesus, ele ensinou a gente a amar os nossos inimigos. Irmão, isso é muito tremendo, porque amor, ele não é sentimento, amor é uma decisão. Porque se fosse sentimento, seria impossível eu amar os meus inimigos. Seria impossível. Quando você decide, fala: não, eu decido amar essa pessoa. Que Jesus, ele manda eu amar os nossos inimigos. É uma decisão que você tem que tomar na sua vida. Amém, igreja? Então Deus, ele vai preparar um banquete, e aquelas pessoas que queriam o seu mal vão estar no meio ali. Amém, igreja? Aquelas pessoas que queriam te matar vai estar ali, ó, no banquete. Irmãos, a Bíblia fala que os sírios, eles, no último versículo 6:23, olha só que interessante. 2 Reis 6:23, só para a gente terminar agora. Fala assim, a minha versão fala: os sírios desistiram por algum tempo de invadir o território de Israel. Amém, igreja? A partir de um ato de bondade, o inimigo recuou. Amém? O inimigo deixou. Então, irmãos, vai ter situação que você vai estar cara a cara com o seu inimigo. E a vontade sua de, pudesse dar dar um pedala robinho nele. Misericórdia. Aí se eu pudesse. Tem aquelas pessoas que falam, né, pastor? Eu sou convertido, mas meu braço não. Fala assim: misericórdia. Eu já vi muita gente falando isso, pastor. Eu sou convertido, Leandro, mas meu braço, às vezes não sei se na hora do batismo, né, ficou para fora o braço lá. Fala: misericórdia. Amém, igreja? Se coloque de pé, eu quero orar por vocês. E para concluir, Deus tem grandes milagres para a sua vida. Amém? Basta você começar a enxergar de outra maneira. Deus, ele quer abrir seus olhos. Assim como Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos. Essa noite eu creio que a visão sua não vai ser mais superficial. Você vai começar a enxergar além. Deus vai dar estratégia para você. Deus vai dar direção. Deus vai mostrar o caminho que você deve andar. Amém? E não seja rebelde. Não seja rebelde. Não seja orgulhoso. Não, eu vou por aqui, ninguém muda. Bom, a hora que Deus pegar, vai dar um chacoalhão, né? Jeremias 18, se eu não me engano, 18 fala que o oleiro estava ali trabalhando no vasinho de barro. E a Bíblia fala que estava com defeito. O que ele fez? Ele quebrou o vaso e fez de novo. Amém? Deus, ele faz isso, irmão. Às vezes você chega... Quantas pessoas não esperaram o pior acontecer? Quem esperou o pior acontecer para vir correndo para Deus? Irmão, eu esperei o pior acontecer. Eu sou aqui um testemunho. Nossa, ali estava no estranho. Eu preciso de Deus agora. O casamento destruído. Agora eu vou buscar a Deus. Os filhos estão se perdendo. Eu vou buscar a Deus. Irmão, não espere isso acontecer. Amém? Seja sábio. Comece a dar ouvido à voz de Deus. Orientação, os conselhos de Deus para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, Pai. Eu estou aqui, Senhor Deus, na tua presença. Eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor Deus, nesse ministério. E eu sei que o Senhor tem coisas grandes, Pai, que nem subiu ao nosso coração, Pai, nós nem imaginamos. Deus tem muito além daquilo que pedimos ou imaginamos.
Pai, essa pessoa, ela veio aqui em busca de uma direção, de uma resposta. E eu sei que o Senhor mostrou, Senhor Deus, o caminho para essa mulher, para esse homem, para esse jovem. Pai, essa pessoa queria andar, Senhor Deus, ou na sabedoria aqui, Senhor, na própria sabedoria. E muitas das vezes ali, Senhor Deus, estava quebrando a cara. Essa pessoa, Senhor Deus, estava caminhando para um caminho de morte. Mas eu sei que hoje o Senhor abriu os olhos, Senhor Deus. Abre os olhos dessa pessoa, Pai. Que essa pessoa, ela venha poder enxergar aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus. O Senhor tem coisas grandes. Abre os olhos, meu Pai. Abre os olhos desse casal. Abre os olhos dessa família, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, oh Senhor Deus, ser pessoas conhecidas como mulheres, homens de Deus, Pai. Assim como Eliseu era conhecido, homem de Deus. Que essa pessoa, ela venha ter uma mudança de vida hoje, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E você glorifica a Deus com suas palmas.